today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos continuar então com os nossos estudos a respeito de movimento uniformemente variado. Quem não assistiu às videoaulas sobre movimento uniformemente variado, é só clicar no link, no cardzinho que vai aparecer aqui em cima, nos vídeos sugeridos, que ele vai te direcionar diretamente para a playlist que contém os vídeos sobre movimento uniformemente variado. Quando eu defini com vocês o movimento uniformemente variado, eu defini o movimento uniformemente variado em função de 4 equações matemáticas que são muito usadas para descrever e para estudar o movimento uniformemente variado. Então, quais são essas 4 equações que a gente usou, que eu defini com vocês? Eu defini com vocês a primeira equação, que é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, que é V é igual a VO mais ou menos AT. Né? E eu defini com vocês uma segunda equação do movimento uniformemente variado, que é a função horária da posição dos espaços do movimento uniformemente variado, que é S é igual a SO mais V0T mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. E nessa videoaula eu vou resolver alguns exercícios que envolvem essas duas equações aqui. As outras equações a gente vai ver em outras videoaulas futuras. Então o primeiro exercício que eu quero resolver com vocês é esse exercício aqui que envolve a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. E ele fala o seguinte, ó, um trem possui a velocidade de 72 km por hora e ao frear é aplicada uma desaceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Calcule o intervalo de tempo que o trem demora até parar. Então eu quero determinar o tempo que o trem vai gastar para parar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou coletar os dados do problema. Então vamos lá. Velocidade inicial do trem é de 72 km por hora. Que no sistema internacional, você divide isso aqui por 3,6, você vai achar a sua velocidade no sistema internacional. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Certo? O trem vai frear até parar, então a velocidade final dele é quanto? É zero. Né? Ele vai sofrer uma desaceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. E quer determinar com base nesses dados qual é o intervalo de tempo que ele vai gastar para parar. Então, para a gente calcular esse intervalo de tempo, eu vou usar a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Qual que é? A equação V, que é igual a VO. Nesse caso, como ele está desacelerando, é menos AT. Agora eu vou substituir os dados na minha equação. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Aceleração, menos 0,4t. Passa esse 0,4t para cá, então vai ficar 0,4t é igual a 20. Então t vai ser igual a quanto? 20 dividido por 0,4 dá 50 segundos, ou seja, esse trem ele gasta 50 segundos para parar. Belezinha? O segundo exercício que eu quero resolver com vocês é um exercício que envolve as duas equações, as duas funções horárias. É esse aqui, é um exercício da Federal de Santa Catarina, e ele fala o seguinte, ó. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado numa trajetória em linha reta. E suas posições variam no tempo de acordo com a equação S, que é igual a 20 mais 2t mais 2t quadrado, em que S é medida em metros e t em segundos. Determina a velocidade do móvel quando o tempo t for igual a 10 segundos. Então, ou seja, ele quer que eu resolva o meu exercício, encontre a velocidade do móvel quando o tempo for igual a 10 segundos. Então, o que ele pediu foi justamente isso, certo? Ele quer que eu saiba qual que é a velocidade do móvel num tempo exato de 10 segundos. Beleza? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou partir da equação da velocidade da posição que ele me deu aqui. Ele me falou que a equação da posição é a seguinte, é S, que é igual a 20, mais 2t, mais 2t ao quadrado. Beleza? Quando eu olho para essa equação aqui, dá para ver claramente que essa equação aqui é a equação do sorvetão, é a função horária da posição, dos espaços
no decorrer do tempo, beleza? Então, ou seja, quando eu olho para essa equação aqui, eu posso ver a correspondência. Então, ou seja, a equação da posição ela é o seguinte, S, que é igual a SO, mais V0T, mais AT ao quadrado, sobre 2. Então, quando eu olho para a equação, eu vejo essa relação, certo? O SO, a posição inicial, vale 20, a velocidade inicial vale 2, e a aceleração, aqui eu já tenho um resultado. Qual o número que dividido por 2, o meu resultado é 2? Então, só pode ser 4. Então, com base nisso, eu vou escrever os dados da minha equação. Vou escrever aqui, quanto que vale a minha velocidade inicial? Velocidade inicial vale 2 metros por segundo, certo? A minha posição inicial vale 20 metros. E a minha aceleração, ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Por que eu sei que é 4? Porque o meu resultado da divisão por 2 dá 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Lembrando que a minha equação de vermelho aqui já é a minha equação do movimento, então ela já está simplificada ao máximo. Então, para eu poder encontrar a minha velocidade, eu vou ter que partir de qual equação? Eu vou partir da função horária da velocidade. Então, ou seja, eu sei que V é igual a VO mais AT. Então, ou seja, quanto que vale a minha velocidade final? É o que eu vou calcular. Então, V vai ser igual a velocidade inicial, 2, a aceleração, 4, e eu quero determinar a minha velocidade em qual tempo? No tempo 10 segundos. Então, a minha velocidade ela vai ser igual a 2 mais 4 vezes 10, 40. Então, a minha velocidade é igual a quanto? A 42 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade. Belezinha? Pessoal, nosso terceiro exercício também é um exercício bem simples e ele está relacionado às duas funções horárias, a função horária da velocidade e da posição. Ele fala o seguinte, ó, um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade e a distância percorrida após 3 segundos de movimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar os dados do problema. Então, a velocidade inicial, 0, que ele partiu do repouso, certo? E ele vai acelerar a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração dele, 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber, depois de 3 segundos de movimento, qual que vai ser a velocidade dele e qual que vai ser a distância percorrida por ele, qual que vai ser o deslocamento percorrido por esse imóvel. Então, para a gente poder calcular a velocidade, eu vou partir primeiro da função horária da velocidade, para eu poder primeiro determinar a velocidade dele depois de 3 segundos. Então, eu faço V é igual a VO mais AT. Então, a velocidade dele vai ser igual a velocidade inicial é 0, a aceleração é 2, e eu quero descobrir a velocidade no tempo 3. Então, a velocidade vai ser igual a quanto? 6 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do movimento. Só que além da velocidade, o que ele quer determinar? Ele quer determinar o deslocamento, a distância percorrida por ele depois desses 3 segundos. Então, para eu poder calcular essa distância percorrida, esse deslocamento, eu vou partir da função horária dos espaços. Então, eu vou fazer ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar ΔS é igual a velocidade inicial, 0. Então, isso aqui tudo some. Beleza? Então, essa equação vai ficar AT ao quadrado sobre 2. Então, ΔS vai ser igual a aceleração é 2. O tempo que ele quer que eu calcule é 3. Então, 3 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. Posso simplificar essa equação dividindo 2 com 2. Então, ΔS vai ser igual a quanto? 3 ao quadrado, 9 metros. Ou seja, depois de 3 segundos, esse veículo, ele vai andar 9 metros e vai atingir uma velocidade de 6 metros por segundo. Belezinha? Oi, pessoal. Vamos fazer agora o nosso quarto exercício. Quarto exercício é um exercício bem bacana, uma questão da FUVEST. E ele fala o seguinte, ó, um corpo se movimenta sobre o eixo X tendo sua posição dada pela seguinte função horária.
x é igual a 2 mais 2t menos 2t quadrado, com t em segundos e o x em metros. Qual a velocidade escalar? Então, letra A. Qual a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 2 segundos? E depois ele quer saber qual a velocidade escalar no instante t igual a 2 segundos. Então, ou seja, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu determine a velocidade média na letra A e depois a velocidade instantânea dele no tempo 2 segundos. Então, para isso, eu vou partir da função horária dos espaços que ele já me deu. Então, ele me deu lá o seguinte, ó. Vou fazer aqui, então, primeiro a letra A. A letra A. Ele já me deu a função horária. Qual que é a função horária que ele me deu? X, que é igual a 2, mais 2t, menos 2t ao quadrado. Então, essa é a função horária. Para eu poder calcular a velocidade escalar média, o que eu preciso? Eu preciso do deslocamento escalar e da variação de tempo. Ou seja, eu preciso da variação de posição e da variação de tempo. Então, para eu poder calcular a variação de posição, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a posição do móvel no tempo 0 e no tempo 2 segundos. Certo? Então, ou seja, quando t for igual a 0, qual que é a posição do móvel? Então, eu vou fazer x é igual a 2 mais 2 vezes 0 menos 2 vezes 0 ao quadrado. Ou seja, no lugar do t, o que eu coloquei? Eu coloquei 0. Então, vai ficar x é igual a quanto? É igual a 2 metros. Essa é a posição inicial do móvel, quando o tempo for igual a 0. Vou fazer a mesma coisa agora, só que para o tempo 2 segundos. Vou ter que determinar a posição para t igual a 2 segundos. Então, vou fazer t igual a 2 segundos. Beleza? Então, x é igual a 2 mais 2 vezes 2 menos 2 vezes 2 ao quadrado. Então, x vai ser igual a 2 mais 4 menos 2 ao quadrado. 4 vezes 2, 8. Então, x vai ser igual a quanto? 2 mais 4, 6, menos 2, menos 8, menos 2. Então, ou seja, então eu tenho aqui a posição inicial do móvel, que é 2 metros, e a posição final do móvel, que é menos 2 metros. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular a velocidade média. A velocidade média ela é o quê? Velocidade média ela é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média ela vai ser igual a quanto? A posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade média vai ser igual a posição final do móvel, menos 2. Posição inicial do móvel, 2. Sobre tempo final, 2. Tempo inicial, 0. Então, a velocidade média vai ser igual a quanto? Menos 2 dá menos 4 sobre 2. Então, a velocidade média vai ser igual a quanto? Menos 4 dividido por 2, menos 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade escalar média do móvel entre os instantes 2, 0 e 2 segundos. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, o que ele pede? Na letra B, ele pede a velocidade escalar no instante t igual a 2 segundos. Então, ele quer que eu calcule a velocidade do móvel quando o tempo for igual a 2 segundos. Então, para isso, eu vou partir da função horária da velocidade. Então, ou seja, a função horária da velocidade ela é o quê? V, que é igual a VO, menos AT. Menos por causa do sinal de menos na minha função horária dos espaços aqui. Então, quando eu olho para a função horária dos espaços, o que eu estou vendo aqui? Ó? O x representa a posição final, o 2 representa a posição inicial, esse 2 aqui, acompanhado do t, representa a velocidade inicial, e esse menos 2 aqui, ó, já é, a aceleração é quanto? 4. Por que ela é 4? Qual o número que dividido por 2 me dá como resultado 2? Então, só pode ser 4. Então, para isso, eu tenho aqui então, uma velocidade inicial, que é de 2 metros por segundo, e tem uma aceleração que é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, qual que é a velocidade do móvel quando o tempo for 2 segundos? É só montar a equação da velocidade. Então, V é igual
a 2 menos 4t, e no lugar do t eu coloco 2. Então, v vai ser igual a 2 menos 4 vezes 2. Então, v vai ser igual a quanto? 4 vezes 2, 8. 2 menos 8, menos 6 metros por segundo. Beleza? Então, ou seja, esse é o nosso exercício número 4. Belezinha? Oi, pessoal, vamos resolver então a nossa quinta e última questão para a gente finalizar essa primeira parte. E é uma questão muito interessante e ela fala o seguinte, ó. Um veículo automotivo munido de freios reduz em sua velocidade de 5 metros por segundo em cada segundo. Então, ou seja, a cada segundo que ele está andando, ele está reduzindo a velocidade em 5 metros por segundo. Então, isso aqui representa a aceleração dele, ou melhor, a desaceleração do veículo. E ele realiza um movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Em determinado instante, o motorista avista um obstáculo e os freios são acionados. Considerando que o tempo de reação do motorista é de 0,5 segundos, a distância que o veículo percorre até parar é igual a... Então, o que o exercício falou? Ele falou o seguinte, ó. Falou que o exercício que o carro está percorrendo uma determinada trajetória, retilínea, tá? Que aqui eu estou considerando uma esquerda para a direita como sendo positiva. E ele fala o seguinte, ó, que no determinado momento, então o carro faz o seguinte. Então, ele está andando com uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Em um determinado momento, ele vê um obstáculo. Vê um obstáculo à sua frente. Beleza? E ele gasta 0,5 segundos para pisar no freio. Então, quer dizer que daqui até aqui, vai ter passado um tempo de 0,5 segundos. E a partir daqui, ele aciona o freio. Então, aqui ele viu o obstáculo, certo? Demorou 0,5 segundos para pisar no freio, para acionar o freio. E daqui até aqui ele vai andar até parar. Beleza? Certo? Daqui até parar, a gente vai ter que calcular o tempo. Qual que é a distância total do início do movimento, quando ele vê o obstáculo, até o movimento que ele para? Quanto que vale essa distância total aqui? Quanto que vale esse ΔS? É o que a gente vai determinar. Então a gente vai ter que fazer duas coisas. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou coletar os dados do problema, beleza? Então, ou seja, eu sei que o carro ele vai desacelerar uma taxa de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que ele está andando com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Eu sei que ele vai parar no final do movimento, a velocidade final dele vai ser 0. Então, nessa primeira parte aqui, quanto que ele vai andar até ele acionar o freio? Ou seja, que está relacionado ao tempo de reação do motorista. Então, para a gente poder determinar quanto que ele vai andar durante esse tempo de reação, a gente vai partir da equação da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Por que eu estou usando a equação da velocidade média? Porque durante aqui ele está andando com movimento uniforme, então tanto faz eu ter velocidade média ou a velocidade dele. Quanto que vale a velocidade dele? Vale 10, que é igual a ΔS, sobre ΔT. Quanto que vale o tempo de reação? 0,5. Beleza? Multiplica cruzado, então ΔS vai ser igual a quanto? 5 metros. Então, olha para você ver. Até ele acionar os freios, ele vai ter andado quanto? 5 metros. Beleza. Agora é o seguinte, eu preciso determinar o tempo que ele vai gastar para parar. Porque daqui até aqui, ele passou freando. Beleza? Então, quanto tempo ele vai gastar para parar? Para eu poder determinar o tempo que ele vai gastar para parar, eu vou pegar a função horária da velocidade. Então, vai ser o quê? V é igual a VO menos AT. Certo? Se ele vai parar, a velocidade final é 0. A velocidade inicial vale 10 e a desaceleração dele vale 5. Então, ou seja, 5t é igual a 10. Então, t vai ser igual a quanto? A 2 segundos. Esse aqui é o tempo que ele gasta para parar. Beleza? A partir do momento que ele passa freando. Ou seja, para reduzir a velocidade de 10 metros por segundo para 0, ele vai gastar quanto tempo? 2 segundos. Agora eu vou determinar
o deslocamento dele, ou seja, quanto tempo ele vai gastar para parar, beleza? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na equação do sorvetão. Então, eu vou fazer aqui, ó, ΔS é igual a V0T mais, menos, vou colocar menos, tá? Menos AT ao quadrado sobre 2. Então, ΔS vai ser igual a quanto? Velocidade inicial vale 10. Tempo que ele vai gastar para parar é 2, menos a desaceleração dele, que é 5, vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual a quanto? 10 vezes 2 dá 20. Menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Então, ΔS dele vai ser igual a quanto? 10 metros. Então, ou seja, do instante que ele aciona os freios até o instante que ele para o carro, passa 2 segundos e ele anda 10 metros. Então, qual foi a distância que o veículo vai andar até parar? Qual que é a distância total que ele vai percorrer? A distância total que ele vai percorrer, ela vai ser igual a quanto? Vai ser a distância que ele vai andar até acionar os freios, que está relacionado ao tempo de reação, que vale quanto? 5 metros, mais a distância que ele anda acionando os freios, que é de 10 metros. Então, a distância total percorrida por ele vai ser de quanto? 15 metros. Então, essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser letra B. Belezinha? Pessoal, então esses foram os nossos 5 primeiros exercícios, tá? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se tiver ficado qualquer dúvida, é só me mandar. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.